Bom dia, pessoal. A gente terminou ontem falando um pouquinho, né, ou seja, recapitulando. A gente falou um pouquinho de sociedade de conhecimento, o que o conhecimento tem impactado em termos de meio de produção, como isso tem transformado a geração de riqueza e a importância que a gente precisa, ou seja, já que é um ativo importante das organizações, a gente precisa de certa forma gerir isso. E aí começamos a falar dos conceitos básicos da gestão do conhecimento, como o ciclo, a espiral do conhecimento, a criação de valor. E agora a gente vai trabalhar a gestão do conhecimento de uma forma mais didática, o que a gente chama de ciclo da gestão do conhecimento. Basicamente a ideia é você pegar todo o ciclo de vida desse processo. O que seria isso? Você, no primeiro momento, você identificar as necessidades. Né? Quando a gente falar em conhecimento na organização, a gente tem que ter duas coisas em mente. Uma é, o conhecimento é sempre perecível. Você, olha, eu acho que a minha organização deveria ser competente, eu preciso formar os meus servidores, eu preciso adquirir um conhecimento e uma determinada metodologia, um determinado sistema. Isso vai decair ao longo do tempo. Você pode formar hoje todo mundo em direito, acho que o pessoal precisa de conhecimento jurídico, sai todo mundo da faculdade. Em 5 anos, se você não aplicar esse conhecimento, não renovar, ele vai decair e daqui a pouco ele se torna obsoleto. Assim, é um investimento de recursos e o conhecimento ele vai acabar sendo obsoleto. Então é crítico que, num primeiro momento, você só identifique os conhecimentos que são necessários para a sua atuação, para o seu negócio, para você gerar os seus produtos e serviços. Então você precisa saber as necessidades. Ponto de partida, na hora que eu sei o que eu preciso ou muito desse conhecimento já está disponível internamente. Então, seja, olha, se eu quero formar o pessoal em direito, eu quero adquirir minha competência em auditoria ambiental, eu posso contratar cursos, posso adquirir livros, posso produzir material. Em alguns casos eu vou precisar criar isso. Né? Você, não necessariamente você tem essa solução pronta. A gente está passando por um processo aqui interno, que, por exemplo, a gente quer trazer para dentro a formação de preço, ou seja, uma metodologia para formação de preço base de licitação. Quero saber se isso tem sobrepreço ou não, eu tenho que partir de um referencial. Historicamente, a gente tem adquirido isso. Tem um convênio com a FGV, vai fazer um convênio agora para uma unidade externa me dar esse conhecimento, ou seja, qual é o custo do quilo de feijão, qual é o custo do serviço de segurança. Para a gente criar aqui dentro, a gente vai acabar tendo que desenvolver metodologias. Você tem hoje, as bases de dados estão aí, por exemplo, a base de dados de nota fiscal de produto é uma fonte riquíssima para a gente fazer esse trabalho. Porque se eu tiver acesso a esse tipo de base, e essa base hoje já está digitalizada por causa da nota fiscal eletrônica, eu posso pegar e, através da estatística, formar o preço do feijão hoje numa determinada região, e provavelmente com um número de amostra muito maior do que a FGV faz. Só que isso precisa ser criado. Mas, poxa, mas como é que eu faço isso para um serviço de segurança, ou um serviço portador, também é outro serviço muito contratado? Na verdade, não é só um produto. Você não tem uma nota de serviço que hoje seja discriminada. Então, eu vou ter que juntar um custo que hoje você tem. Deixa eu só ajustar o som. Na verdade, não o som. Vou desligar o microfone enquanto a gente não usa. Então, assim, você vai ter que ajustar o preço de questões que eu sei, por exemplo, salário base de uma recepcionista. Isso você tem, porque agora com o social, com a RAIS, as empresas informam todo mês quanto que eles pagam. Então, você consegue tirar o salário médio. Mas um serviço de segurança ou de portaria não tem só o custo do salário. Você tem o custo do uniforme, você tem o custo do seguro, da cesta básica, outros itens que acabam compondo essa linha. Então você pode criar esse conhecimento. Uma vez que você adquiriu ou criou, é importante na sua organização que você organize ele. É a sensação que a gente tem, não é a questão de falta de informação ou falta de dados. O problema é, ele fica inacessível porque se você está desorganizado, simplesmente você não consegue responder questões. Né? Ou seja, as informações, os dados geralmente estão ali para responder. Então é importante que a forma como você organiza vai te dizer que tipo de questão você tão rápido você consegue tornar esse conjunto de dados úteis. E aqui, de certa forma, reside boa parte da discussão de TI, porque essa estrutura básica vai te definir se esses dados vão ser úteis ou não. A gente sabe que tem uma quantidade absurda de dados à nossa disposição, mas se eles não estiverem organizados, não estiverem estruturados, a gente não consegue. Depois, uma vez que ele está organizado, ele passa a ser mais fácil da gente distribuir, tornar esse dado acessível, né, essa informação útil para quem precisa chegar.
né? Como eu falei, essa experiência que a gente está fazendo aqui é uma maneira não só da gente organizar ele, mas como é que ele vai ser distribuído esse vídeo da aula. Você tem hoje canais, tanto internos, né? Cada um de vocês deve ter uma intranet, onde vocês já tem um repositório, já tem um local específico para disponibilizar, outros externos, né? Ou seja, esse vídeo aqui provavelmente vai para o YouTube, a forma de você compartilhar. Só que muda, ou seja, para cada público, para cada finalidade, você tem uma forma específica de você entregar informação. A mesma informação pode ser adaptada, entregue de maneira diferente para cada público-alvo. Aqui é o coração, ou seja, na hora que eu já tenho isso aqui pronto, até aqui, vamos dizer, é só custo. Identifiquei a necessidade, adquiri, organizei, entreguei para quem tem. Esse é o ponto central. Se chegar lá e a pessoa não aplicar esse conhecimento, tudo que você fez até agora foi jogar no lixo. Ou seja, você teve todo um esforço de fazer a parte certa, mas é importante que isso aqui seja aplicado. E parece que é uma coisa óbvia, mas não é. Essa cultura de usar informações, de usar o conhecimento, não é algo tão trivial assim. É aquilo que a gente estava discutindo ontem em termos de tomada de decisão. Né? Nós confiamos muito no nosso instinto, no que a gente tem. Teve um trabalho fez para uma... Era um serviço de alimentação hospitalar e queriam melhorar a satisfação do cliente. E assim, ó, legal, vamos usar os dados, né? Ou seja, ele na verdade tinha um cardápio muito amplo, aquilo repetia só, uma refeição só repetia a cada 42 dias. E aí ele falou assim, olha, isso não é padrão assim, comum. Se você come num restaurante aquilo, né, só dele ter 5 tipos de pratos, você acaba se acostumando e até ter a preferência. Aqui no centro do Rio tem uma prática que eu acho que toda sexta-feira é feijoada em tudo quanto é lugar. Né? Quinta é cozido, sexta-feira é... E você não vê o pessoal reclamando, o pessoal se adapta a isso e realmente fica ansioso pela sexta. Então assim, a gente falou o seguinte, olha, vamos estudar o comportamento, vamos fazer uma pesquisa com os usuários e vamos ver o seguinte, vamos pegar o cardápio e vamos perguntar qual a frequência que ele gostaria de ver aquilo repetido. Né? Ou seja, olha, eu gostaria de ter feijoada uma vez por semana, isso aqui eu queria 15 dias, isso aqui eu não queria ver nunca. Né? E você montar o cardápio baseado nessa preferência, isso aqui certamente traria um impacto. Então você fez todo um trabalho. Ou seja, identificamos o tipo de conhecimento que as nutricionistas precisavam, fizemos uma pesquisa, então tinha custo para você pesquisar, o tempo do próprio usuário de responder, organizamos na base correta e montamos a informação mostrando o seguinte, olha, esse seria o cardápio ideal para você colocar, ou seja, dadas as preferências, você deveria seguir esse cardápio. O que fizeram com essa informação? Nada. Por exemplo, assim, por mais que teve assim, a dobradinha deu lá embaixo. Né? Embora, assim, muita gente gosta, não sei o quê, mas dada a preferência, era uma coisa que deveria ser um prato que nunca repete. Ah, não, mas se tirar a dobradinha, fulaninho vai reclamar. Gente, você fez uma pesquisa, as pessoas se manifestaram e você insiste que é. E era interessante que não era nem um prato, por mais que pareça, dobradinha do jeito que a gente faz aqui, ele não é um prato barato. Né? Você ainda pode alegar o seguinte, não, mas pelo menos é barato, eu vou botar para fast food. Alguém sabe que dobradinha é? Eu como. Geralmente o que vem é linguiça, é lombo, é não sei o quê. Tem gente assim que no final você pega o bucho e tira fora. Então assim, não é nem um prato barato. Mas as pessoas, volta e meia, ignoram as informações, ignoram o que tem e seguem com o instinto. Não, eu sei que eles gostam disso, eu vou continuar fazendo. Então assim, é importante que as pessoas criem essa cultura também de aplicar o conhecimento, confiar nas informações que são levantadas. Então esse aqui é o coração de todo o ciclo. Mas assim como a gente estava falando no planejamento estratégico, você precisa avaliar, ou seja, você tem um esforço para organizar, para disseminar, para aplicar, e espera que o benefício que você está tendo pela aplicação desse conhecimento seja maior do que o custo que você teve até aqui. Também não é qualquer benefício, não adianta você gastar milhões para trazer essa informação, pegar e ter um benefício de 100 mil desse lado. Então, você precisa fazer uma avaliação desse conhecimento, o que está agregando, o que está trazendo de resultados. E, eventualmente, assim como a gente está falando que o conhecimento ele é perecível, você manter o conhecimento na tua organização também é caro. Então, também tem momentos que você vai descartar esse conhecimento. Ou seja, aquilo passa a ser obsoleto, você manter aquilo na organização é caro. E, claro, não é só jogar fora, você pode transferir, você pode colocar. Mas, por exemplo, o tribunal. Nós somos eu acredito que nós somos os maiores especialistas do Brasil. Nossa área de informática deve ser a maior especialista do Brasil.
numa linguagem chamada Visual Fox. Vocês conhecem? Talvez por isso que a gente seja o maior especialista, porque assim, pouquíssimos usam, né? Na época que a informática ainda estava nascendo, ele foi usado de base para montar nosso sistema de RH, para o nosso sistema Core, que é o sistema de acompanhamento de processos que hoje cresceu e abarca quase todo o processo tribunal, e ele é feito nessa linguagem. E nós temos uma equipe de desenvolvedores. Na verdade, o Álvaro começou fazendo sozinho, ou seja, ele conhecia essa linguagem, fez o sistema de protocolo só para saber onde o processo está, os outros técnicos foram aprendendo para dar manutenção, e hoje você tem ali cerca da informática, vamos dizer, 5, 7 programadores que são especialistas nisso, só fazem isso. Só que qual o problema disso? Assim, a gente está chegando numa encruzilhada de esses servidores, esses 7 servidores vão se aposentar e você não acha ninguém no mercado que tem. Talvez você ache, mas assim, por incrível que pareça, quando você acha, eles são caros. Tem muitos sistemas ainda, hoje, que são feitos em COBOL. Parece que, não, mas é sistema velho. Sistema velho como o sistema nuclear de mísseis americano. Então, ele ainda está em COBOL, ninguém quis atualizar, e até hoje, assim, por incrível que pareça, o sistema de lançamento de mísseis depende de disquete. Não é nem disquete daquele 3/4, não, daquele flop disk 5/8. Assim, ou seja, provavelmente quando ele tentar lançar, aquilo ali não vai funcionar. Né? Mas é tão complexo. Ou seja, você gostaria de ser a empresa que está tentando atualizar o sistema e no teste, sem querer, você dispara uma meia dúzia? Então, assim, ninguém atualizou até hoje. E os profissionais de COBOL, assim como carros, né, são caríssimos. Porque, ou seja, poucas pessoas sabem isso, ninguém mais estuda isso, e os poucos que têm são muito caros. Então, assim, a gente está chegando numa encruzilhada. Os nossos técnicos vão se aposentar, esses sistemas também estão para se aposentar, ou seja, você chega em pontos, por exemplo, o sistema de folha está sofrendo mais isso. Aí você vai entrar o e-social agora. Sistemas antigos são tipicamente mais complexos de você atualizar. Você vai entrar um e-social que muda radicalmente a estrutura toda. Então, assim, o tribunal não tomou essa decisão ainda, mas você vai ter que falar o seguinte, olha, eu atualizo esse sistema com a legislação do e-social ou simplesmente troco de sistema. E aí, talvez, se a gente trocar de sistema, o RH, e trocar o sistema SCAP, a gente vai ter 7 técnicos que são caros, que estão ali, que são os maiores especialistas, e, eventualmente, você não tem mais a aplicação para aquele conhecimento. Então, a minha ideia é o seguinte, olha, você precisa programar para descartar esse conhecimento. Não quer dizer que você vai pegar esses 7 e jogar fora. Mas eu falo o seguinte, olha, vocês vão ter que passar a estudar outra coisa. Ou seja, se você não tem aqui, mas para vocês se manterem esse conhecimento especializado no Visual Fox, que isso não tem aplicação. Então, essa linha também é importante. Você mantém sua organização, ou seja, mais enxuta em termos de custo. Você querer ser bom em tudo é uma ótima receita para não ser bom em nada e ter um custo muito alto. Então, focar, entender o que é importante. E a gente vai passar esse dia passando por esse ciclo com exemplos mais específicos em cada área dessa. Então, assim, primeiro ponto, a gente identificar as necessidades, ou seja, da onde que vem as demandas pelo conhecimento dentro da organização. Se vocês não sabem por onde começar, vocês podem olhar para 3 grandes vertentes dentro das organizações. A parte de planejamento, então, ou seja, na hora que você vai fazer o teu planejamento organizacional, montar o seu plano plurianual, o seu planejamento anual, você precisa de informações para tomar decisões mais acertadas. Como a gente falou, todo planejamento é uma tentativa de prever o futuro. O Estado do Rio de Janeiro, bem ou mal, ele apostou boa quantidade das fichas dele no petróleo. Né? A gente investiu, hoje eu não tenho o número exato, mas no auge de 2014, 1/3 da economia do Rio de Janeiro girava em torno de petróleo. Não é nem falando de royalties, mas empresas de petróleo e empresas que proviam para empresas de petróleo. Desde a peça, transporte, escoamento, formação desse pessoal, você tinha uma economia que ela acabou se direcionando para esse lado do petróleo. E agora a gente está num ponto, ou seja, o petróleo deu uma queda, caiu de 100 chegou a 28, e agora a gente vai ter que replanejar nosso futuro como Estado. E um ponto de partida uma coisa crítica para a gente saber se a gente continua nesse caminho de petróleo ou migra para outra coisa, seria o quê? Qual é uma informação para a sobrevivência do Estado? A arrecadação é consequência. Vamos dizer o seguinte, se 1/3 da economia, metade da economia está ligada ao petróleo, se a indústria do petróleo vai bem, a arrecadação sobe. Se vai mal, ela cai.
Mas o que é importante para a indústria em si? Eu saber se eu aposto nisso ou não. Na verdade, o preço o mercado consumidor, mas assim, o preço do barril. O preço do barril, claro, ele é consequência de oferta e demanda. Né? Ou seja, a gente precisa saber se a gente vai ter uma demanda crescente de petróleo, como é que está a oferta dessa linha. Ou seja, resumindo isso, o preço do barril vai dizer se a gente fica nesse mercado ou não. A Petrobras, ela anunciou lá atrás um dado que eu acho que ninguém deveria anunciar, que era assim, até quando eu sou viável num determinado ponto. Ela chegou e falou assim, olha, não se preocupem, na época o petróleo estava $55 o barril, falou assim, não se preocupem, o pré-sal hoje é viável até $45 o barril. E o petróleo foi a quanto? Foi a 28. Ou seja, para cada barril que ela tirava, ela perdia dólares. Ou seja, ela é mais tirar dali do que deixar ele parado. Não é uma equação tão simples, ou seja, ficou abaixo de 45 eu paro, porque a estrutura de extração de petróleo ela é caríssima parado ou operando. Então, assim, você tira, armazena e torce para aquilo ali voltar. Agora voltou, mas a gente precisa tomar uma decisão, está bem perto da linha. Então, assim, a gente precisa, na fase de planejamento, ter informações para, não o petróleo hoje, ou semana que vem, mas qual vai ser o preço do petróleo daqui a 5 anos, qual vai ser daqui a 10 anos. A gente continua nesse investimento na indústria naval, na indústria petroquímica, ou a gente tem que se reinventar e sair fora disso aqui que já virou roubado. Tem argumentos para os dois lados, né? Ou seja, a demanda por energia é sempre crescente, a população mundial, novos mercados vão sendo inseridos, novas pessoas vão sendo inseridas, você aumenta essa demanda por energia. Ele importa no mercado futuro, mas assim, na verdade eu estou pensando no futuro do Estado. Né? Ou seja, se eu vou treinar, ou seja, para esse segmento, se eu dou a infraestrutura e isenção nesse segmento, ou eu procuro outro. Tá? É claro que se você fosse um investimento de mercado futuro, essa informação também seria importante para comprar o petróleo hoje a 50, porque eu acho que vai a 100, ou não, eu quero e coloco. Mas para o Estado é uma decisão de governo, ou seja, a matriz econômica do Estado, a matriz econômica dos municípios de vocês, também são determinantes disso. Olha, aqui a gente continua agrícola, eu vou para outra linha. Não sei, depende do preço da commodity de alimentos, depende da petróleo. Então, assim, esse é um exemplo de uma informação que a gente precisa ter para tomar uma decisão estratégica como Estado na fase de planejamento. E aí entra essa linha, ou seja, tudo bem, o Estado estava indo muito bem, se vocês pegassem a matriz de arrecadação dele até 2014, era linear, todo ano subia que nem um reloginho. Chegou em 2015 e despencou. Aí, claro, o Estado alegou, olha, não fui pego de surpresa, achei que era 115, foi a 28, ninguém tinha como prever isso. É verdade que ninguém tinha como prever? Sim. Não, são duas coisas separadas. Uma é, você consegue prever que vai cair? Na verdade, assim, prever você consegue. Você consegue influenciar, assim, em alguns casos você está na posição de influenciar, mais do que prever, eu consigo controlar o preço. Em outros casos, como é o Brasil, que não faz nem parte da OPEP, ele não consegue influenciar, mas você consegue prever. Porque assim, como a gente falou, pega duas variáveis que vão influenciar no preço, oferta e demanda. Se você olhar para a oferta, o que estava acontecendo no mundo? Para oferta, ou seja, países como Brasil, essas coisas estavam, esses recordes que a Petrobras fala assim, a gente bateu o recorde de exploração de barril, não era só aqui, você tinha vários outros países com a mesma linha. O gás de xisto nos Estados Unidos, então o fracking lá, em termos de produção de energia, a gente pensa em petróleo, a gente pensa muito no nosso carro, mas não, boa parte da energia é convertida em elétrica ou direto para aquecimento. Então assim, o petróleo concorre com todas as energias. Então assim, você tinha uma abundância dessa linha. Ao outro passo, você também tem uma série de equipamentos que estão se tornando mais eficientes. Né? Na verdade, os equipamentos com menos energia. Energias renováveis entrando aí com mais peso. Você pega a solar, ela dobra cada ano, naquela mesma linha. A solar está indo na mesma linha. Então, assim, você tinha um excesso de oferta. E do outro lado, o que você tinha de demanda? Não que você chegasse a ter uma queda de demanda, mas você estava com a crise da Europa, você estava com o desaquecimento na China. Então, assim,
não era imprevisível, não dava para você falar assim, ah não, fui pego de surpresa, achei que ia ser 115 alguma coisa. É claro que o número exato ninguém sabe, mas você consegue projetar cenários para ter isso aqui melhor. Então assim, no caso do Brasil especificamente, ele não consegue controlar, mas ele pode se manejar do máximo de informações necessárias para tomar a melhor decisão possível. Se ele consegue ter uma previsão se daqui a 5 anos a tendência de subir ou cair, se é viável ou não na linha do pré-sal. Então, para planejamento, a gente vai detalhar isso aqui um pouquinho mais na frente, mas processos, se você olha, né, ou seja, toda empresa ela pode ser, toda empresa, toda organização pública, ela pode ser entendida como uma caixinha, onde basicamente você tem os insumos de um lado, as entradas, o input, e daqui do lado você sai produtos e serviços. Nossa saída, o output. No caso do tribunal, como a gente falou, aqui é informação, mas são pareceres. Pareceres de legislação. Também regula. Outro que é o serviço médico. Olha, você entra de um lado, do outro lado você sai com o paciente curado. Serviço de segurança, né? Ou seja, todos eles você pode entender que a gente é uma caixinha onde desse lado você precisa de insumos e aqui desse lado tem produtos e serviços. E para cá, a entrada desse trabalho, muitas das vezes, o que você precisa é de informação. Porque o tribunal, qual é a matéria-prima básica que a gente precisa? Então, os dados sobre a sua aposentadoria, dados sobre o seu contrato, sobre o seu processo licitatório. Essa é a informação crítica que eu preciso. Fora isso, ou seja, preciso de dados do atos e contratos. E preciso também, por exemplo, da legislação e jurisprudência. Por quê? Porque eu analiso esses fatos de cima com base em parâmetros legais ou com base em entendimentos jurisprudenciais. O nosso técnico ele precisa ter isso na mão o tempo todo. E quanto mais estruturado é essa entrada, mais fácil. O que a gente faz aqui dentro, a análise de estatísticas, comparativos legais, elaboração de parecer, é mais um trabalho interno para sair desse lado essas duas linhas. Mas, por exemplo, setores que, como o tribunal, que são auditoria, a gente só trabalha com informação. Então, quando você olha para um processo específico, né, ou seja, pode olhar a nível nacional, mas pode olhar para nível de um setor. Então, por exemplo, lá na época eu analisava aposentadoria. Eu basicamente, se você for perguntar o que eu preciso para trabalhar, eu falar, preciso dos dados do servidor, então preciso do nome dele, a data de nascimento, o sexo dele, preciso do vínculo dele com o órgão, como ele foi admitido, qual é a vinculação, o tipo de contrato, e preciso de dados sobre o histórico funcional dele, se ele foi promovido, se ele incorporou, quanto tempo que ele tem de serviço. Fora isso, ou seja, esses dados aqui específicos, vou precisar de dados da legislação federal, principalmente Constituição, e da legislação municipal, para entender aquelas parcelas que vocês ficam, cada município escolhe a sua e a credibilidade é o limite. E por fim, entender como o tribunal, como os órgãos jurisdicionados, judiciais, interpretam aquilo. Por exemplo, São Gonçalo tem uma parcela de saúde que ele dá para o atendente do hospital. Está certo ou errado? Não sei. Vamos procurar na lei, vamos procurar. A lei diz que pode, vamos entender se a jurisprudência diz que pode ou não pode. Leis, princípios. Então, assim, com base nisso, eu consigo emitir um parecer aqui do outro lado. Analiso se ele tem tempo de contribuição, analiso se a legislação está de acordo com o entendimento, e no final eu consigo emitir um parecer. Mas se você for ver a necessidade, ou seja, eu preciso ter todos esses dados para executar a minha... O que acontece a maior parte das vezes é que quando você efetivamente vai ver se você tem acesso a essa informação, se essa informação está estruturada, se ela está atualizada, se ela está correta, a maior parte das vezes vão ver que tem um buraco aí. A gente já fala assim, não, mas o servidor não desempenha, ou seja, não está no nível ótimo, não é tão eficiente como deveria. Muitas das vezes eles não dão as ferramentas mínimas para trabalhar. Ou seja, na hora que ele precisa, por exemplo, hoje a aposentadoria entra digital, facilitou muito, mas antes vinha faltando documento, vinha faltando a linha, era difícil você navegar. As pessoas mais ou menos tinham que se especializar pelo órgão, porque como você não tinha padrão, cada um faz uma certidão de tempo de serviço de uma maneira. Então, até você entender aonde as informações estão ali, você perdia muito tempo. Então, na medida que você acerta, ou seja, garante que a informação chega da forma correta, você acaba tendo um ganho muito grande no trabalho. Então,
Então, processo você tem essa linha. E para projetos, como a gente falou, a gente precisa de controle, a execução de melhorias, essa linha você precisa ter sobre o que é feito, qual o impacto, como está o andamento. Então, vertentes para a gente trabalhar. Por exemplo, no caso do planejamento, vou apagar aqui. Eu fico perdendo meu apagador. Valeu. No caso do planejamento, uma coisa que a gente procura no nosso produto e serviço é o que a gente chama de fatores críticos de sucesso. O que quer dizer isso? A estratégia mais importante para você definir o que você vai fazer é você definir também o que você não vai fazer. Você focar e direcionar esforços. Né? Toda vez que você tenta ser bom em tudo, você cai no que a gente chama de ser aquela empresa pato. Por que pato? Porque o pato anda, nada, voa, mas não faz nada disso bem. E é um pouco, ou seja, na verdade a gente precisa focar esforços, seja nas áreas, né? Tem muita gente da saúde aqui. Eu vejo que exatamente por uma falta de definição do papel de cada entidade no sistema de saúde, volta e meia você tem essa confusão, é o Estado fazendo UPA, né, que é o primeiro atendimento, aí você tem município que às vezes negligencia isso, hospitais a nível municipal, estadual, federal, na falta de uma especialização de qual é o papel, seja na segurança, seja na saúde, você tem uma série de sobreposições de sombra, ninguém se entende muito bem qual é o papel, em vez de ser complementar, a gente acaba concorrendo 3 níveis, e no final tem um desperdício. Por exemplo, no caso da fiscalização, só um outro exemplo fora dessa área, mas, por exemplo, fiscalização ambiental. Eu quase segui essa linha do direito. Por quê? Porque era muito fácil. Na hora que lançaram a multa de até 50, assim, não para ser funcionário público, para ser advogado e defender as empresas poluidoras. Né? Você tem que escolher. Né? Mas por que defender a empresa poluidora é muito fácil? Porque, na verdade, essa confusão de sobreposição de níveis gera áreas de sombra e brechas. Por exemplo, você tem aquela multa lá de até 50 milhões pela poluição. O advogado fica com 10% do que ele reduzir. Só que qual é a graça? O mesmo ambiental é fiscalizado pelo município, pelo Estado e pela Federação. E geralmente as multas maiores são aplicadas pela União e o município estaria querendo aplicar qualquer coisa. Só que o que acontece? Pelo princípio que você não pode ser penalizado 2 vezes pelo mesmo fato, o que as empresas fazem? Vamos lá e vejo que a União vai me multar aqui em 20 milhões. Eu vou no município e confesso. Vou lá no órgão municipal e falo assim, olha, acabei de jogar uma coisa no Rio, queria me multar, o que você acha aí de 500 mil? Pô, o município, para ele, 500 mil, 1 milhão de multa, ele pula. Não, claro, agora. Né? Então, aqui tá multado, aí o cara na mesma hora pega, paga, pronto. Ou seja, eu não posso ser mais multado a nível estadual e federal pelo mesmo fato. Assim, era uma área que era mole você defender as empresas por causa de uma deficiência. Não sei como é que evoluiu hoje, mas você vê isso, ou seja, o fato da gente ter concorrência nessas áreas gera essa ineficiência. Então, o que você deveria buscar? Não só o que você faz bem, mas o que é crítico na percepção do gerar valor. A gente estava discutindo isso um pouquinho ontem. Não necessariamente é fazer no menor tempo possível. A gente comparou ali o ITD com o passaporte. Se você der um atendimento bom, é mais crítico do que entregar o passaporte no menor tempo possível. Não que não seja importante, eles até têm um serviço emergencial. Se você, como todo bom brasileiro, você descobriu que por acaso você descobriu que você tem que ir para Disney amanhã, né? Não é uma coisa imprevisível na tua vida, caiu, eles têm até um serviço. Mas você vê que está mais crítico essa linha. Então, o que você acaba vendo? Tem fatores, e aí é interessante, isso aqui seria o benchmark, né? ou seria o comparativo. Isso aqui é o padrão. O que acontece? Isso aqui, vamos dizer, custo e qualidade. Qualquer coisa aqui em cima dessa linha é o que a gente chama de a curva de trade-off. Todo mundo entende que se você pagar um pouquinho mais, você pode ter um serviço melhor. Por exemplo, o que é melhor? Eu voar na EasyJet. Aqui no Brasil, quem ainda tá Azul, que a Gol agora reposicionou, tirou meu melhor exemplo de low cost. Quem é a empresa aérea mais barata agora? Azul, a Web. Agora tá tudo caro, né? Classicamente, ou seja, a EasyJet e a Ryanair são muito baratas.
Sim, são extremamente baratos. Você consegue ir de um lado para outro para a Europa por 15 euros, 30 euros. Só que, por exemplo, pra você ter ideia, não tem nem lugar marcado. Ah, barrinha, que mané barrinha, não tem nada. Né? Mas é barato. Ou seja, aí você vai comparar isso com a Avianca aqui no Brasil, que você tem um videozinho só para você. Na verdade, qual que é melhor? Depende. Na verdade, elas fazem parte da mesma curva. Você pode pagar pouco e ter pouca qualidade. A EasyJet, para vocês terem ideia, ele chegou a tentar, patenteou, mas ainda não desenvolveu, um avião para você ir em pé. Mas qual o problema? Tipo assim, Rio-São Paulo, vocês andam em pé no metrô, alguma coisa, 40 minutos. O voo Rio-São Paulo é 40 minutos. Então assim, qual o problema? Você precisa ter água, alguma coisa ali dentro do metrô? Não, então a mesma coisa, você pode ir em pé em São Paulo desde que fosse R$50 o voo. Né? Ah, mas e a segurança? Não, a segurança é igual, você vai morrer de qualquer jeito. Faz diferença. Se cair o avião, você acha que o fato de você estar sentado com aquele cintozinho, né? Eles não se dão no trabalho de fazer o cinto igual ao do carro, né? Tipo, não, toma aqui, ó, aquele cinto antigo e tá bom. Então, assim, você pode ter um serviço pior e outro, ou você pode pagar caro e ter um serviço mais outro. Mas na prática eles não são melhores ou nem piores. Eles fazem parte da mesma curva. O que você vai ter na prática se você está cobrando a mesma coisa e está oferecendo uma qualidade melhor, aqui sim você tem um diferencial. Ao contrário, se você está do lado daqui, se o seu serviço é caro e a qualidade é ruim, você acaba dando fora e você precisa pelo menos chegar ali. Porque entendo que o efeito das pessoas é comparativo. No tempo que você só tinha telerres e o telefone levava 3 anos para ser instalado, era bom ou ruim? Na verdade, você não tinha para onde correr. Ou seja, não é questão de ser bom ou ruim. Você não tinha como comparar com nada. Você convivia com aquilo. O telefone era assim. Né? Então, assim, quando você começa a ver, por isso que eu falo assim, o celular hoje, meia hora, ou a internet ruim. Porque volta e meia vocês conhecem, hoje em dia a gente está mais aberto a experiências lá fora, então você sabe que a internet pode ser melhor, que o celular pode ser melhor, e o daqui é ruim. Mas se você não tivesse nada, na prática, ou seja, se você não tem um efeito comparativo, você se adapta àquilo. Eu vou na internet comprar alguma coisa, vai entregar em 15 dias. Eu consigo em menos tempo? Não. Então, ótimo, isso aqui é a melhor coisa possível. O problema é quando você está fora dessa linha. E notem que, assim, só a parte, como é que estão classificados nessa linha os serviços públicos? Na percepção do usuário, ele é gratuito. Escola gratuita, saúde gratuito. Mesmo de graça, a pessoa sai achando que valeu a pena? Não. Assim, a gente está num nível, e pior, é de graça? Não. É caro. Então, assim, mas de qualquer jeito, na percepção do usuário, aquela ideia de geração de valor, ele, assim que ele pode, poxa, eu tenho a saúde gratuita, assim que você pode, você paga alguma coisa para sair dali. Assim que você pode, você paga para a educação. Então, assim, a gente está para cá da percepção em termos de, mesmo o custo sendo muito baixo, ainda assim a gente acha que a qualidade não é suficiente, nem de graça é suficiente. E, na verdade, a gente tem comparativo. Né? A gente tem muito dessa exclusividade do Estado. Quase todos os nossos serviços a gente consegue ter o análogo privado. Você consegue saber se é bom ou ruim. A saúde é boa ou ruim? Só você comparar com o serviço privado. A educação é boa ou ruim? Compara com a educação privada. Você, inclusive, tem qual é o custo de um aluno na escola. Né? Ele está falando da UERJ, que era 48 mil. Qual a qualidade que ele tem. Qual é o que ele tem fora, quanto custa, qual a qualidade que ele tem. Por mais que... E às vezes até entra essa, olha, vou até classificar o serviço da UERJ como uma alta qualidade. Mas o preço dele está muito alto. Então, assim, mesmo que ele tenha uma alta qualidade, ele provavelmente está fora de qualquer padrão. Na verdade, fizeram uma pesquisa, aí, claro, falaram que é injusto, mas o custo do aluno na UERJ só perde para umas 6 universidades no mundo. Perde para umas no Canadá, alguma coisa, mas assim, a gente tem orçamento de top. E na prática, por mais que a gente tenha ótimos professores, você não tem a qualidade em termos de acesso a equipamento, acesso a laboratório, alguma coisa que você tem lá fora. Então, assim, você tem nessa linha. Então, o que você acaba fazendo? O que você tem que descobrir? O que realmente é crítico para o teu negócio? O que faz diferença na percepção da sociedade em termos de que aquilo é um bom ou mau serviço? Né? E às vezes até mudar a forma de atuação, né? Ou seja, de saúde. A gente precisa construir mais hospital ou atuar na prevenção.
não sei vocês, mas tenho horror, como já falei antes, eu tenho horror a médico, aí a hospital. Então, assim, meu sonho, na verdade, era nunca ficar doente e de repente morrer subitamente, né? Não sei se existe. Na verdade, eu fui numa palestra, pessoal, né? Esses indicadores. Eu acho que, na verdade, mais do que você ficar doente, é pelo menos assim, doenças que são evitáveis não deveriam nunca ocorrer. Né? A gente falou mortes por infecção, morte por queda de leito. Né? É uma boa linha que, se você tiver aqui, isso não deveria ocorrer. A mesma coisa para doença, ou seja, doenças que você não necessariamente deveria pegar ao longo da vida, ou seja, dada a nossa evolução da ciência, já não deveria ser algo. Ninguém deveria morrer de gripe, ninguém deveria morrer de tuberculose. Então também, no minimamente, a gente tem a responsabilidade nessa linha. Mas se a gente pegar o que é crítico, vocês vão ver se vocês estão fora dessa linha e precisam melhorar, ou vocês estão acima dela e, eventualmente, vocês investir. Esses são alguns exemplos de inovações. O cheat que ela criou, que meio que ela é mais conhecida por isso, mas na verdade aquilo foi até acidente. Ela não estava criando um post-it. Eles simplesmente desenvolveram uma cola que não era suficiente para colar uma coisa, mas também era fraca. Então, depois que inventaram o produto, o material, criaram um produto vendável. Então, a HP, em termos de velocidade, essa tecnologia que ela tem em produção de águas profundas não é só aplicável aqui no Brasil, é algo que você pode levar para o mundo inteiro. Né? As reservas de petróleo se estenderam muito quando essa tecnologia foi desenvolvida. Então, na prática, você vê, né? Ou seja, dada a sua linha, pontos que você está fora do padrão mínimo aceitável e outros que você pode até, inclusive, ou seja, o padrão de mercado aqui consegue fazer em 10, o padrão de atendimento aqui é 10 dias, eu faço em 5. Então, eventualmente, você pode esperar ou até essa linha. Para cada melhoria dessa, acaba gerando a necessidade de conhecimento. Ou seja, se eu preciso melhorar meu processo, né, a gente está falando da prefeitura ontem, eu preciso sair de um atendimento, de uma certidão que eu levo um dia para fazer, para alguma coisa sair imediata, eu preciso mudar meu processo, preciso adquirir conhecimento. E hoje que eu tenho pessoas formadas para atender, analisar documento e emitir uma certidão, eu agora tenho que ter pessoas de TI que consigam programar isso e fazer isso de forma automática. Então, isso aqui da estratégia, a gente consegue ver pontos relevantes. Esse aqui eu quero trabalhar já com vocês, a ideia de processos. Então, quando vocês pegam... Oi. Boa. Agradeço. Do paletó. O paletó já está na hora de tirar, na verdade. Já tá... Essa sala, quando ela fica lotada, ela fica quente. Né? Não sei se é só... Aqui em termos de processo, ou seja, quando vocês olham para o dia a dia da sua atividade, podem considerar que isso é uma caixinha que de um lado entra insumos, em alguns casos materiais, né? Atendimento médico, eu preciso do álcool, preciso do algodão, preciso da seringa, preciso do médico com conhecimento dele, preciso dos equipamentos de diagnóstico. Do outro lado saiu para o paciente tratado ali. E o interessante, esse aqui é um modelo mais em alto nível de mapeamento de processo, que você tem essa visão geral da empresa. Claro que vocês podem sempre ir desdobrando, ou seja, aqui como eu estou vendo uma visão geral, quando eu falo o seguinte, olha, eu vou ter manufatura, eu posso abrir por sua vez essa caixinha em outros mais abrangentes. E só de vocês estarem visualizando isso, geralmente já vem uma série de informações que você vê que precisa. Então, por exemplo, só na minha relação de pedido, né, olha, se eu quero... A gente está reestruturando, por exemplo, assim, a gente está vendo aqui um projeto para ouvidoria. Então, olha, eu quero pedidos e eu preciso coletar informações internas e sair com a resposta do outro lado.
Quando você começa a entender essas relações, que eu preciso, de certa forma, que o cidadão provoque através do pedido, eu começo a que tipo de informação que esse pedido deve conter, a pessoa, o pedido, a área. Eu começo a estruturar que informação que precisa entrar aqui. A ouvidoria, por sua vez, uma vez que ela tem a ideia do pedido, ela precisa coletar informações no tribunal inteiro. Sei lá, pode ser dados da folha de pagamento, pode ser dados das prestações de contas. E aí, para o trabalho dela, acaba vindo áreas, informações de outras linhas. Até que, eventualmente, ela consegue produzir o produto final. Essas técnicas de mapeamento de processo, elas são muito boas. E só de olhar, ao mesmo tempo que você vê essa ideia da informação, você consegue ter uma visão também de correção, né? Aquilo que eu estava falando ontem do ciclo de gestão de conhecimento. Só o fato de você externalizar um processo, você acaba tendo uma clareza do seguinte, olha, isso aqui não está certo, daria para fazer de uma maneira melhor, ou essa clareza de que informação precisa adquirir. Vou fazer um exercício com vocês aqui, primeiro a gente vai fazer, vocês vão fazer em grupo, mas, por exemplo, vou pegar um processo que eu acabei, ela já faz uns 2 anos, mas, por exemplo, alguém de vocês já não votou numa eleição? Não votou e nem justificou, na verdade, não votou nem justificou. Eu tive essa, ou seja, não deu para ir, tentei passar lá para justificar, acabei, falei assim, não, vou justificar depois, porque na verdade você tem um prazo. Também estourei o prazo. E aí, como funciona? Na verdade, você tem que pagar a multa, R$3,90, Por exemplo, a gente tem que aqui, ó, multa para quitação. Então, vamos fazer o processo. Como é que funciona? Esse processo aqui é real. Eu fui ali na Marechal Câmara, né? E como é que funciona? Você precisa pagar, na verdade, se você não votar, você precisa, para se regularizar eleitoralmente, pagar essa multa de R$3,50. Mas como funciona o processo estabelecido lá? Tem ferramentas melhores de mapeamento de processo, mas eu vou pegar só a sequência aqui com vocês. Então, assim, primeira coisa, eu tenho que comparecer. Chama lá cartório eleitoral? Né? O cartório TSE. Então, assim, ou seja, você tem que ir lá fisicamente. Aí você retira a senha. Aí, quando você é atendido, você entrega cópia de documentos de identidade, CPF e título. Aí a atendente, ela gera para você o boleto na hora. Então ela gera o boleto de pagamento. Mas você não pode pagar lá, né? Então você só pode pagar em dinheiro no Banco do Brasil. Então você vai a uma agência do Banco do Brasil, paga o boleto. Acabou? Não. Você tem que retornar lá com o boleto pago. Então você retorna ao TSE, pega a nova senha, apresenta o comprovante de pagamento e ela emite uma certidão. Qualquer 2 horas, 3 horas você consegue concluir. Não, é rapidinho, 3 horas do seu dia você matou o seu problema. Aí, ou seja, o Estado, por sua vez, conseguiu arrecadar R$3,90, R$3,50, imagino que hoje hoje está 4, né? Então o Estado foi e arrecadou R$4 com isso. Primeira coisa, só o tempo que ele provavelmente gastou em ter uma estrutura, uma atendente, receber o papel e emitir uma certidão, isso já superou os R$4 de longe. Provavelmente meia hora o homem dessa menina já foi. Eu, como contribuinte, como cidadão, eu perdi 3 horas do meu dia numa linha. Assim, mas tudo bem. Teoricamente, ela precisava ter documentos meus, como identidade, CPF está errado ali, CPF, o título, então ela precisava ter documentos para fazer isso. Precisava ter informação do pagamento, então por isso eu voltei lá e ela precisa da informação. Você precisou acessar, precisou
ter informações do boleto pago, e aí sim ela consegue emitir o produto dela, que é a quitação. Então, assim, se eu fosse analisar em termos de informação o que ela precisa, você poderia ver a forma eficiente de receber esses dados. Aqui é o que ele precisa ter. Então, tem aqui a minha servidora. Se eu for fazer análise de informação que ela precisa para o processo, tá a sainha. Essa aqui é a minha servidora. Na verdade, ela precisa, para fazer o trabalho dela, de informações. Ela precisa de dados do eleitor. Né? Aí são o CPF, identidade. CPF, identidade e título. E hoje ela chega em papel, né? Ou seja, hoje ela pega a cópia. E ela precisa de dados da quitação. Então, se eu garanto que se chegue para ela da maneira adequada, ela o trabalho. O que é interessante é o seguinte, aí é uma coisa até para... Basicamente, eu preciso que isso aqui chegue para ela. Da maneira como é hoje, chega em papel e chega aqui em papel também. Ela leva o boleto autenticado lá por máquina. Só daqui, teria maneiras mais eficientes de chegar essa informação para ela? Primeira coisa, essas informações aqui são exclusivas. CPF, identidade e título é uma coisa que só a pessoa detém? Não, qualquer um. Na verdade, é uma informação do próprio poder público. Eu falo assim, volta e meia a gente pede muita coisa que a gente mesmo fornece. Se você quiser o CPF, você tem no site da Receita, ou a identidade. E o título eleitor. Então, assim, basicamente eu só precisava identificar a pessoa. E a quitação é a mesma coisa. Hoje é eletrônico, isso aqui você tem retorno de banco, mas aquilo que a gente vai voltar ali na frente. Essa é a melhor maneira de você ter, ou seja, só de vocês olharem para cá. Tá certo isso? E esse é o processo que, assim, aquela coisa que eu falo. Ah, mas é óbvio, por que a pessoa não teve ideia? Não, isso aqui é assim há anos. Então, assim, não é uma questão de se fosse tão óbvio assim melhorar, já tinha mudado. Mas não, continua assim até hoje. Se vocês fossem refazer esse processo, como é que vocês fariam? A primeira coisa... vamos pegar a primeira parte inteira. Tudo isso aqui, até essa parte aqui, é para eu me identificar. Assim, de certa forma, para certificar que eu sou eu. Teria prejuízo se eu digitasse qualquer CPF e pagasse? Eu descobri que qualquer pessoa está devendo, se eu fosse um bom samaritano. Teria problema? Eu preciso que a pessoa sofra? Não. Então, na verdade, nem identificação precisaria. Eu preciso apresentar CPF, identidade? Não. Qual o prejuízo dele não apresentar isso? Alguém pagar para outra pessoa. Qual o problema de alguém pagar para outra pessoa? Então, assim, toda essa primeira parte aqui poderia sumir. Então, você, na verdade, você poderia tirar isso aqui tudo para... Não, eles sabem quem votou e quem não votou. A questão é, eu preciso que você me prove que você é você. Se você está querendo gerar um boleto para o CPF X e pagar, tem que ser você? Então, ou seja, sim, mas eu estou falando o seguinte, eu preciso ter um controle de identificação para que você possa quitar a dívida? Nenhuma. Ou seja, eu poderia chegar lá no cartório com 50 títulos eleitorais e falar assim, eu quero quitar dos 50. Você poderia gerar o boleto para mim que eu vou pagar? Hoje não pode. Mas na prática... Então, mas aí entra na outra discussão seguinte. A única justificativa, talvez a justificativa do processo seu que seja, é para fazer o cara sofrer. Então, assim, eu quero punir, ser votado, então vou fazer ele sofrer. Porque de prática a ideia é, eu quero quitar aquela dívida, não tem necessidade. Qualquer pessoa pode quitar a dívida com qualquer pessoa. Se você quiser pagar meu cartão de crédito, o banco não reclama. Você pode pegar e pagar no seu nome e não tem problema nenhum. O importante é a dívida que você paga. Então, assim, na verdade, mais do que essa entrega de documento, você poderia ter simplesmente a identificação, ou seja, digitar um CPF. Que é até melhor do que o título, né? Poderia ser o título, mas o título ninguém sabe de cabeça. Aqui o gerar boleto eventualmente poderia ser cartão. E toda essa outra parte aqui, né? Ou seja, toda a parte de você ir à agência, pagar e colocar, é a mesma coisa. A informação de quitação de baixa de boleto é automático.
É claro que você não teria certidão na hora, né? Você tenha 2 dias, mas até isso também é rápido. Mas basicamente você pagaria e eventualmente você... Sim, assim, é que eu estou dizendo de limite. Hoje você paga em cartão, ele cai na mesma hora e teria. Mas assim, na pior das hipóteses, você fala o seguinte, ó, no máximo 2 dias, eu tenho que ir lá para pegar uma certidão? Não, essa certidão, por acaso, ele já imprime no site deles. A certidão de quitação ou de alguma coisa que é válida, você já tem no site. Então você poderia ter, eu entro lá, jogo um CPF, uma tela de pagamento qualquer, eu me gero o boleto, e daqui a pouco, ó, não, daqui a 2 dias você volta, ou se for cartão, você volta a memória e emite. Não precisaria ter o cartório eleitoral, você tira da pessoa, e o objetivo, assim, se o objetivo for recolher a multa, cumpriu. Não, se o objetivo for fazer a pessoa sofrer, ir lá e aprender a votar a cada eleição, não, não é? Pedir perdão, mas é isso, pedir perdão, fazer o... Se você... É, é, se for uma punição, ótimo, você acertou, teu processo tá, é o que precisa, a gente ainda pode acrescentar requisitos de maldade. Mas na prática não deveria ser, ou seja, você entender que a gente tem muito disso, assim, não, mas eu estou economizando meu tempo quando eu peço tudo. Não, a gente tem que ter a sociedade como um todo. Quando você tira horas produtivas, ele tem que ficar 3 horas do dia dele, 3 horas não trabalhadas, isso foi descontado numa empresa. Ou seja, quando a gente gera o nosso serviço público, a gente tem que sempre pensar os dois lados, fazer o menos custoso. É claro que você quer manter um controle quando é necessário, mas eventualmente pagar dívida não. Se você quiser pagar a dívida de quem quiser, seu bom samaritano, sou contra a votação obrigatória, então me dá uma lista de todo mundo que não votou que eu vou quitar. Então, assim, esse processo, a informação que ela precisa continua chegando. Aqui, só para ver, na verdade, eu preciso do CPF, coisas que não estão escritas aqui, mas na verdade você tem aqui uma busca dos dados. Na verdade, assim, as informações não deixaram de existir, só estão vindo de outro jeito. Né? Ou seja, se você tem o CPF, você pode ir na Receita e complementar tudo. Endereço, a data de nascimento. E aqui é a mesma coisa, quando você baixa, né, quando você faz o pagamento, o banco sempre te retorna com essa informação. A informação continua chegando nos dois modelos. Eu estou mostrando que de processo, só de você expor ele, volta e meia também salta aos olhos essa necessidade de mudança. Vamos fazer um exercício com vocês, ou seja, vamos formar grupos aqui agora. Vocês vão escolher um processo, assim, vocês vão formar grupos, vocês são de órgãos diferentes. Então, primeira coisa, escolham um órgão e um processo pequenininho do órgão. Para vocês tentarem identificar, uma maneira boa de fazer é começar nesse nível mais alto, aqui mesmo, nesse nível mais alto de caixinha. Não precisa ter nada dentro ainda não. Comecem pensando o serviço de vocês, serviço de atendimento médico. Eu tenho aqui o paciente curado. E desse lado aqui, o que eu preciso? Né? Na verdade, eu preciso dos dados do paciente, resultado de exame. Preciso ter... Aí, assim como a gente usa a legislação, o médico usa o conhecimento da medicina, né? Ou seja, códigos. O CID. Não seria nem o CID. Eu digo livro de medicina que fala o seguinte, se você está com dengue, dá esse... Se você está com isso, dá aquele... São protocolos, né? Protocolos. E aí você vê, porque daqui você tem uma visão. Eventualmente você pode pegar aqui dentro. Olha, eu chego aqui, eu tenho a triagem, né? Triagem, tenho o atendimento, tenho exames, atendimento, aí vai para os exames, diagnóstico. Ou seja, mas comecem vendo essa parte de fora e levando.
para mim para esse exercício é que vocês identifiquem que informações que eu preciso para executar esse processo. Tá? Cada um de vocês vai pegar uma área diferente e a gente vai ajudando vocês aí a ajudar. Ok? Vamos formar grupo aí de 5 pessoas, é um grupo razoável para vocês conseguirem colocar.